Boa noite, pessoal. Vamos entrando para a nossa super live. Para não perder o costume, atrasamos uns poucos minutinhos, né? Acabei atrasando que a gente, não sei se vocês viram nos stories, eu até postei logo, a gente teve, o pessoal mandou mensagem no WhatsApp, nomeação para delegado e nomeação para oficial de justiça, uma porrada de gente da ADM. Achei muito bacana. Eu sempre compartilho, sempre falo que não é para pressionar de forma alguma, e sim para compartilhar trajetórias e dizendo que é possível. Sempre é possível, tá? É uma das coisas que a gente vai falar hoje, dos mitos. Pessoal, às vezes, a depender da caminhada, a pessoa acha que é impossível e não é. Tem maneiras de a gente aferir isso, tá? Só esperar o pessoal entrar. Tá com gente, hein, galera? Tá com gente, gostei de ver. E aí, de onde é que vocês são? Fala aí. 2 minutinhos só pro pessoal entrar, pra gente, como tem muita informação e é sempre naquele estilo de live. Que eu vou dar várias dicas a vocês para vocês aumentarem o percentual em prova. Então, vocês têm que ir acompanhando uma seguida da outra, tá? É interessante para vocês captarem bem a essência da live. Recife, Pernambuco, Teresina, João Pessoa, minha terrinha. João Pessoa, Parnaíba, galera do Nordeste presente em peso. Teresina, Piauí, Recife, Manhuaçu. O meu primo, ele tava pra tomar posse, tem uma Procuradoria da República aí, né? Ele perguntou informações, você perguntou se eu conhecia essa Manhuaçu. Maiara, e aí, Maiara, Recife. Show. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar. A gente iniciou a semana de tribunais, sendo que eu resolvi começar com uma live muito prática, tá bom? Em vez de começar com aquelas teorias, algum meio enrolação, né? O pessoal às vezes enrola bastante para falar o que pretende. Eu quero começar de uma maneira mais objetiva, tá? As provas de tribunais, tribunais, quando eu falar tribunais aqui, eu vou falar de uma maneira geral, tá? Não vou falar especificamente sobre nenhum tribunal. Então, as provas de tribunais, leis TRF, TRT, TJ e TRE, e concursos parecidos, né? Analista técnico de MP, às vezes tem os concursos ali de concursos menores na sua cidade, mas que tem aquelas matérias que caem em tribunais, você vai poder aplicar isso, tá? Os concursos de tribunais, muitas vezes você vai ver as pessoas fazendo perto de fechar, ou se a prova estiver bastante difícil, fazendo uma pontuação menor. Porém, essa comparação, quando é feita com os concursos de carreira jurídica, como magistratura, MP, procuradorias, isso aí acontece muito mais em tribunais. Ou seja, em tribunais acontece muito das pessoas fazerem muitas questões dos primeiros lugares. Então, naturalmente, a sua margem de erro é muito menor, tá? Aí você vai me falar, Alberto, e aí eu vou quebrando alguns mitos aqui, tá bem, gente? Quebrando alguns mitos. Alberto, eu fiz prova agora de tribunal, teve 2 provas, TJ Tocantins, eu acho, esse fim de semana, que foi uma prova difícil. Teve TJ DFT, teve TJ... que eu esqueci, teve um no meio, que é muito concurso, gente, mas teve um no meio que foi muito difícil. O corte estava beirando ali 40, 42 questões para ter a discursiva corrigida. Você pode afirmar, poxa, os concursos tribunais estão mudando. Aí vem um concurso daqui a um mês que a nota de corte vai ser 55. Então, TJMS, valeu, da CMI. Então, o que você tem que ter em mente? É que o número absoluto de questões... Gente, isso aqui é uma sequência de dicas, então vocês vão pegando desde o início, tá bom? Primeira dica é essa. O número absoluto de questões é irrelevante. Eu estou afirmando isso categoricamente. O número absoluto de questões que vocês fazem numa prova
é irrelevante perante o corte. Vou explicar melhor. Por exemplo, se o corte é 40 e você faz 50, é uma coisa até óbvia, né, gente? Mas vocês se ligam e ficam, eu não saio da faixa dos 40. Pô, depende da prova, né? Se você fez 40 e o corte foi 50, você ficou a 10 questões do corte. Se você fez 39 e o corte foi 40, você ficou a uma questão do corte. Então, esse simples entendimento, que não é algo complexo, mas acaba desmotivando muita gente que eu já vi. Que fala, professor, mas eu não consigo sair da faixa de 60. Aí eu, mas essa análise é pobre. É uma análise pobre. Por quê? Porque a análise real é você pegar o corte. Pera aí, o corte está se mantendo o mesmo? Na maioria das vezes o corte não é o mesmo. O corte variou, então você consegue aferir se você está melhorando ou piorando. O Haroldo Coelho mandou aqui, a nota de corte é relativa. Não, não é relativa. Se você fez a prova, ela não é relativa para você. Ela não é relativa, você não fez aquela prova. A nota de corte, ela considera todos os critérios extra-prova daquela prova. Ela considera o nível de dificuldade, por óbvio. Ela considera o número de vagas. Ela considera o nível de qualificação das pessoas que fizeram a prova. Tudo ela considera para determinar qual vai ser aquele valor. Então, você não precisa se preocupar com mais nada. Não precisa se preocupar com mais nada. É a nota de corte. Então, por que eu comecei falando isso? Porque as pessoas estavam habituadas antigamente a achar que concurso tribunal era para fechar. Teve uma prova que eu fiz em 2010, eu nem falei hoje no post, uma prova que eu fiz em 2010 do TRT do Ceará. Eu trabalhava já no TRT do Rio e queria voltar para o Ceará. E estudava já para TRT, tinha passado no TRT do Rio, então imagina a minha motivação e o meu nível. O meu nível estava um bom nível, eu tinha parado de estudar um pouquinho de tempo, depois voltei. Quando eu fui fazer a prova era uma prova da FCC e a prova estava muito fácil. Eu não sei se alguém aqui que está acompanhando a live fez essa prova, né? O pessoal mais antigão. A prova estava muito fácil. Até a questão 50 eu tinha fechado a prova, gente. A prova estava muito fácil. Sendo que das 50 das 60 eram questões de processo do trabalho. E processo do trabalho, olha que coisa curiosa. Processo do trabalho é com que eu trabalhava à época. Por quê? Porque eu atendia público, fazia atendimento ao público, então eu tinha que explicar o processo do trabalho para as pessoas. Então eu tinha muita prática de processo de trabalho. Aí a pessoa pensa, poxa, falta 10 questões aqui, processo que eu estava corrigindo, né? Processo de trabalho não é possível. Errei 2 questões. E eu errei 2 questões, gente, e eu fui para a posição 400 e lá vai cacetada. 400 e lá vai cacetada. 2 questões. Aí uma pessoa leiga, vê, poxa, Adalberto, você fez 58 de 60. 58 questões de 60. E eu fiquei em 400 e lá vai cacetada. Então, o corte, ele vai determinar tudo isso. Então, se você precisa de um parâmetro, busque o corte. Sempre o corte. Essa é a primeira dica e é uma dica que vocês não podem esquecer. Isso para qualquer concurso. Dou um exemplo recente. Concurso da PGE Paraíba. Não é de tribunais, mas vocês vão associar. PGE Paraíba, o corte foi 88. O corte da PGE Paraíba foi 88. A prova foi muito fácil. A prova foi muito fácil. Aí você vai para o concurso do TJDFT, que é um prova... Caraca, que é um nível maior do que o pessoal do TJDFT, de tribunais. Quanto é que foi o corte? 40 e pouco, sabe? 41, 42 para ter a discussível corrigida. Cadê a questão do número absoluto? Não existe, tá bem? Não existe. Show, então. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, gente, que eu vejo muita gente se confundindo, tá bem? Eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado com conciliação. TJ corte para analista 39, a Ju Levi tá falando. Para vocês verem como é
é como se a pessoa se engana considerando apenas número absoluto. Mas voltando. Sobre conciliação de estudos, as pessoas às vezes confundem, porque eu digo, cuidado quando for conciliar, nem tudo é conciliável. Mas isso não significa que você não possa fazer um estudo em comum. Para carreiras jurídicas, esse estudo em comum é um pouco mais difícil de fazer. Por quê? Porque as matérias em si, elas são diferentes. Se você pega uma prova de procuradoria, você vai pegar penal, vai ter pouquíssimo, tributário vai ser muito pesado. Se você pega uma prova de MP, tributário vai ter pouco, penal vai ser pesado. Se você pega uma prova de magistratura, você vai ter tributário pesado, penal pesado, porém o número de questões em relação à prova de procuradoria vai diferir, porque algumas têm muito mais peso lá para a procuradoria. Nas provas de tribunal, isso ocorre muito menos. Muito menos. Por quê, Adalberto? Porque você, na parte jurídica, você tem 4 matérias que vão... Lembra dos 4 concursos que eu falei no início, né? TJ, TRT, TRE e TRF. Das matérias jurídicas principais, 4 vão se repetir em todas as provas. Quais são, pessoal? Constitucional, administrativo, civil e processo civil. Todas as 4 vão se repetir, gente. Todas. Dalberto, e o nível de cobrança? O mesmo. Não tem. No MP, às vezes você pega um banca prova, penal absurdo. Processo penal. Não, o nível lá, para essas 4 provas, para esses 4 tipos de concurso, o nível de constitucional, penal, administrativo, constitucional, administrativo, civil, processo civil, vai ser o mesmo. Vai variar de uma prova para outra. O que eu estou dizendo é que a prova de TRE não vai cobrar um civil mais difícil que a prova de TJ. A prova de TRT não vai cobrar um constitucional mais difícil do que a prova de TRF. Tudo bem? O nível é parecido. Vai mudar de prova para prova como muda qualquer prova. Mas não vai ter um perfil de concurso, do estilo de concurso. Então, quando você nota essas 4 matérias em comum, você abre o seu leque de uma maneira muito grande. Por quê, Adalberto? Porque se você for esperto, e foi o que eu fiz, gente. Eu passei em vários concursos de tribunal, porque se vocês verem lá nos destaques, tem os outros que eu passei. Eu passei em números. Depois que eu percebi essa questão do estudo em comum, eu passei em vários. Passei em TRF, para técnico antes. Passei em TRT. TJ eu acho que eu não cheguei a fazer. Mas passei em TRF da quinta. Passei para concursos menores. Tudo isso porque as cobranças eram parecidas. Ao invés de eu pegar e achar que por eu não estudar penal regularmente, eu tinha que começar logo se surgir um concurso, eu não fazia. Eu queria ficar craque nas 4 matérias que caíam em todos os tribunais. Eu só estava fazendo prova de tribunal. E olha só que curioso, gente. A nossa aprendizagem, eu sou um estudioso da aprendizagem, né? Gosto muito. Ela vai se aperfeiçoando de um modo que ela vai entendendo que você precisa daquilo quando você repete. Ela vai entendendo e ela começa a eliminar coisas desnecessárias. Quando você está lendo, aí você percebe, mas poxa, mas aqui não tem sentido. Não tem sentido eu estar estudando isso. Não tem sentido. Então, a primeira dica que eu falei foi qual? Saia da questão do número absoluto de questões. Segunda, concilie de forma esperta. A pessoa, quando está estudando, ela vai estudar penal, ela está estudando para tribunais, aí não, vou estudar penal. Ela não dá nem a chance de dizer, mas se eu diminuir bem o meu estudo de penal, focar nessas 4 que sempre caem, será que eu não vou melhor? O tempo de estudo que você tem para o seu concorrente vai ser o mesmo. Você tem que se diferenciar em algo. Mas não é em qualquer coisa. Essa diferenciação, ela precisa ser baseada na lógica. Então, essa é a segunda coisa.
Concilie de forma esperta, concilie de forma inteligente. E a gente vai para a terceira, muito importante. Qual é a primeira ideia? Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando vai estudar para um concurso? É edital, né? Deixa eu ver se é edital aqui. As matérias, só repetindo, gente. Constitucional, Administrativo, Civil e Processo Civil. Tá? Caem nas 4. Caem TJ, TRF, TRT e TRE. Vão cair nas 4. Eu não falei das diferentes. Depois eu vou falar, tá bom, gente? Mas as 4 caem em todos. Tudo bem. E aí, a gente vai para o edital. A primeira coisa que a pessoa faz quando vai fazer uma prova é ver o edital. Sendo que o que é que o edital causa na pessoa? Eu quero que vocês participem agora, gente. O que é que o edital, principalmente marinheiros de primeira viagem, o que é que o edital causa em você quando você vê aquele tanto de conteúdo no edital? O que é que ele causa em você? Tem um print aqui que a gente tá com mais de 100 pessoas na live, né, gente? Qual é o sentimento que aquele edital causa em você? Ansiedade, desespero, medo. O que acontece? Você já começa perdendo, meu irmão. Começou perdendo já. O edital ele não tem que provocar isso, sendo que isso é inerente ao ser humano. Por quê? Eu diria, todo mundo fala ansiedade aí, mas eu diria que é uma ansiedade derivada da insegurança. A pessoa quando está segura, ou seja, quando ela já está bem, ela tá bem em pontuação, tá fazendo percurso, já está mais segura, o edital não causa ansiedade nela. Mas quando ela está insegura sobre se ela sabe ou não aqueles conteúdos, isso daí vai causar ansiedade, tá? Então ele causa insegurança. Porém, a maioria das pessoas, ela se defende do edital. Preste atenção no que eu estou falando, tá? Ao invés de atacar o edital, como o professor Marcelo que está acompanhando a nossa live aqui fala, tem até um quadro lá no YouTube dele, ao invés de atacar o edital, você se defende do edital. Como é isso, Adalberto? Como é se defender do edital? Vamos supor que o edital seja um soldado com uma arma, certo? E aí o edital começa a soltar controle de constitucionalidade, atos administrativos, teoria geral do crime, crime contra os mortos, crimes contra a administração pública, e você se defendendo. Peraí, isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei. Peraí, tenho que estudar. Vou anotar pra estudar. Vocês estão vendo? Ele tá atacando vocês e deixa eu falar um negócio. Não tem como se defender quando você deixa ele atacar. Não tem como se defender. Por quê? Porque são muitos conteúdos, meu irmão. Quando é do direito, o direito todo praticamente cai. Quando tribunais caem da parte de conhecimentos básicos, que é gigantesca. Não tem como você se defender. O que é que tem como você fazer? O que é que tem pra você fazer? Qual é a única solução pra você nesses casos? Qual é, gente? Qual é a solução? Chorar. A solução é atacar o edital, porque a melhor defesa é o ataque. Eu vou falar ainda de fazer umas analogias com o futebol, que eu gosto muito, mas não vai começar agora não. Você tem que atacar o edital. Então, olha só como eu enxergava o edital, como eu lia o edital, certo? Eu pegava, começava, via aquela parte do início, né? Via os requisitos, que eu não costumava confiar muito na galera. A galera, às vezes, essas notícias e tudo mais, dava notícia errada, eu li o edital, porque eu sabia que não podiam me enrolar a parte dali. E aí, eu pegava e via a distribuição de questões. Olha só como eu analisava. Até hoje, quando eu vou orientar o pessoal, né? Fazer os intensivos e tudo mais, eu faço isso. Eu não vejo o edital, gente.
a discriminação dos estudos. Por quê? Porque eu já sei mais ou menos o que cai, né? Não vai ter coisas muito novas. Eu vejo a distribuição de questões. E aí, a partir daquela distribuição de questões, o que é que eu fazia? Ia atrás de provas da mesma banca que tivesse uma distribuição de questões parecida com aquela ali. Se fosse tribunais do órgão ali, era pegar as provas da mesma banca. E normalmente quando saía edital, eu tirava durante uma semana, 4, 5 dias, não era nada muito cravado, não. Eu não estudava de maneira estrita, né? Parando e lendo coisas. Eu ia bolar a minha estratégia de estudos para atacar aquela prova, para atacar aquele edital. Então, o que é que eu fazia? Via a distribuição de questões e aí buscava as provas daquela banca parecidas. E ia resolver. E ia anotando os temas que caíam, seja mesmo acertando ou errando. Eu não estava preocupado nesse momento aí, eu não estava preocupado em fazer, deixa eu ver quantas eu faria aqui, não. Eu estava preocupado em analisar a prova. Eu fazia, claro que se eu fizesse muitas questões ia ser bom, né? Mas eu não me preocupava muito com isso. Olha só, o pessoal pirado, né? Fica pirado com o simulado. Não, eu não estava querendo, eu não estava com esse objetivo. Eu estava com o objetivo só de analisar a prova. E se eu já ia analisar a prova, melhor ainda se eu fizesse, me treinasse, né? E aí eu ia analisar a prova e eu fazia 2 análises, tá? Eu fazia 2 análises. A primeira era quais os assuntos eram cobrados, tá? Gente, perceba, eu tava perdendo, entre aspas, uma semana do meu estudo perante os meus concorrentes. Mas é uma perda que depois vai se transformar em ganho, como se demonstrou nos resultados, tá? A prova dali é 3 meses, então é melhor estudar tudo direitinho que eu acho que vai cair e aproveitar todos aqueles 2 meses e 3 semanas, do que estudar 3 meses que nem um maluco e ficar pirado na reta final, tá? Então, como é que eu analisava? Eu analisava de 2 maneiras. Assuntos mais cobrados. Mas o assunto mais cobrado, conforme eu já falei em uma live da AGU há um tempo, não é ele solto, ele pode ser muito capcioso. Por quê? Porque pode ser assim um assunto, direitos fundamentais. Se você pegar o livro do Pedro Lenza sobre direitos fundamentais, o manual do Pedro Lenza, deve ter umas 500 páginas lá, direitos fundamentais. Então, o que está caindo em direitos fundamentais é doutrina mais aprofundada? Ou é algo do artigo 5º, que com simples leitura eu resolvo? O que é que está caindo nessa prova aqui? E aí eu anotava. Inicialmente, eu tô falando porque o meu último concurso, o MPF 2015, então já tem aí 7 anos que eu só oriento. Então, nessa época, eu ainda não percebia questões fáceis ou difíceis, tá, gente? Olha só. Hoje eu falo porque eu vi na prática, comecei a ler sobre a questão de conhecimento aprofundado e tudo mais. Fui ver estatísticas de questões para deduzir isso. Mas na época que eu estudava, eu não tinha ainda a questão do que concurso estava iniciando ainda. Eu fazia muito exercício em livro ainda, aleatório, mas em livro. Então eu não sabia quais questões eram fáceis, quais eram difíceis. Tô falando como eu fazia à época. Eu fazia o que estava ao meu alcance, que era o quê? Assuntos mais cobrados e o que eu precisava para acertar aquela questão. Eu precisava da lei seca para acertar aquela questão? Eu precisava da doutrina ou eu precisava da jurisprudência? São as 3 únicas fontes, né? Lei seca, doutrina e jurisprudência. E aí, gente, em provas de tribunal, não tem pra onde correr, é lei seca na cabeça. É lei seca na cabeça, gente. E aí, olha a minha piração quando eu percebi que, mas peraí, eu comecei a analisar as provas, aí eu vi, tá, das 4 matérias principais, que era o que eu tava preocupado, constitucional é lei. Administrativo é lei e um pouco mais de doutrina. Civil é pura lei e processo civil é pura lei. Tudo bem, o Código Civil é enorme, mas não cai tudo. Olha só, vou para os assuntos que estão sendo mais cobrados. E aí eu comecei a estudar aquilo repetidamente.
Sendo que aí tem uma coisa, e aí eu vi no livro do William Douglas, também não foi, tipo, hoje em dia, esse livro aqui, eu já falei dele algumas vezes aqui, esse livro ele fala da repetição espaçada, tá? Que é o que a gente propõe no nosso método ADN, que a gente vai lançar amanhã, o método ADN em tribunais. Mas, não, eu não tinha ideia de repetição espaçada ainda. Mas no livro do William Douglas, ele falava, alterne entre os estudos, porque senão o seu cérebro vai se acomodar. Alterne. Então eu ficava alternando. Eu pegava, aí eu me estipulava metas, né? Não, vou ler hoje, sei lá, 50 artigos. Também não fazia ainda por carga horária, que hoje eu já tento propor algo mais parecido com carga horária. Mas, vou ler 50 artigos de penal aqui. Parei. Agora eu vou ler, sei lá, 10 de constitucional. Dependendo do tamanho ali, né? E aí, ia me colocando todo dia para ler aquelas sequências. Quando eu acabava, e aí é um erro de muita gente. Eu aposto que você já cometeu. Aí você pega, tá lendo o Código Penal. Aí você acaba de ler o Código Penal. Vocês vão falar, mandem coraçõezinhos se vocês não já fizeram isso. Você acaba de ler o Código Penal, aí... Ai, graças a Deus acabei de ler o Código Penal. Agora eu vou pegar umas leis aqui penais especiais, porque eu nunca li essas leis. E o Código Penal eu acabei de ler aqui. Vou pegar essas leis especiais. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez isso? É óbvio, né? A gente pensa, poxa, novidade antes de prioridade, né? Novidade, vou mudar aqui. Não, meu irmão. Não se engane. Quando você acabou de ler o Código Penal... O artigo 1º do Código Penal, que você leu há um tempo, já é novidade para você. Quando você acabou, lembre disso, quando você acabou de ler, acabar de ler qualquer lei que você acabar de ler, a menos que seja uma lei de 3, 4 artigos, como tem alguns, mas qualquer outra lei, quando você acabar de ler ela, o artigo 1º já é novidade, você tem que voltar. Se ele for importante, você vai precisar voltar. Então volta logo. Volta logo. Por quê? Porque aquele artigo 1º cai mais do que a lei bobona que você ia ler, achando que tem que ler todos os assuntos do edital. Tudo bem, galera? Deu para entender até aqui? Compreendido? Então, o lance não é o tanto que você lê. O lance é o tanto que você lembra na prova. E, gente, a repetição, eu insisto muito nisso, porque é uma coisa básica. Vocês viram, quem estava acompanhando, viu os stories, o pessoal sendo aprovado aí. Claro, não é todo mundo. Tem gente que não se adapta e tudo mais. Mas as pessoas que entendem a filosofia de repetir conteúdo, repetir. Quando achou que repetiu muito, repete mais. Porque aquilo ali funciona, é o que está na sua prova. Não é decorar isso. Sabe o que é decorar? E isso muita gente se confunde, tá? Decorar é assim, eu tô lendo esse livro aqui, aí o livro fala... Sei lá. Vou pegar um trecho que eu grifei aqui. Os pesquisadores compararam os 26 cronogramas diferentes de estudo e calcularam os melhores intervalos de acordo com datas diferentes de teste. Aí eu repito. Os pesquisadores compararam 26 cronogramas diferentes de estudo e calcularam os melhores intervalos de acordo com datas diferentes de teste. Os pesquisadores compararam 26 testes diferentes... Não, cronogramas. Então, isso é decorar. Isso é decorar, gente. O que eu tô falando não é decorar. O que eu tô falando é o seguinte. Lei normal. Os pesquisadores compararam os 26 cronogramas diferentes de estudo e calcularam os melhores intervalos de acordo com datas diferentes de teste. Vamos supor que de todas as informações eu só vou lembrar, depois que eu passei por essa frase, de 26 cronogramas, tá? Não lembrei do resto. Não preciso voltar agora. Eu vou ler todo o resto. Para simplificar, se você quiser conhecer a distribuição ideal de seu tempo de estudo, precisa decidir por quanto tempo vai querer se lembrar de algo. Isso é bem interessante. Escreveu o grupo de Weishart e Pachler. As faixas de intervalo ideais podem ser lidas em um simples gráfico. Sendo que você vai ler isso tudo aqui, vai ler normalmente. Se for um conteúdo relevante e você tiver estratégia de estudo, você vai voltar.
daqui a um tempo e vai captar mais informações, assim como você capta em qualquer livro que você leia na sua vida. Qualquer livro. O livro que eu tô falando é o Como Aprendemos, tá? Eu não recomendo ler enquanto você estuda, porque é um livro um pouquinho denso e de repente tira o foco. Mas, caso você queira, Como Aprendemos. Uma das partes desse livro, ele diz o seguinte: você tem que esquecer para lembrar. Só dá um petisco, né, para vocês gostarem dele. Ele tem uma parte que diz: você tem que esquecer para lembrar. Imagina só se você lembra de tudo que aconteceu na sua vida nos mínimos detalhes. A gente nunca para pra pensar nisso, né? A gente tem que esquecer as coisas. A gente tem que esquecer. A gente não... quando a gente... o esquecimento é uma dádiva. É uma dádiva. Imagina só se você... quem perdeu parente Covid como eu ano passado e tal, lembrasse a todo momento, a toda hora dos nossos falecidos. Como eles faleceram e tal. Um momento que nos causou muita tristeza. Imagina só. Então a gente precisa esquecer para lembrar com tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida, tá? Então esquecer é uma dádiva. A questão é que quando você está estudando, você vai precisar lembrar disso em algum tempo. Então quais pistas você vai dar para lembrar disso? A repetição é uma delas. A repetição é uma delas. Muita gente foca naquelas revisões malucas, né? Por tempo. Nas revisões por tempo. Eu preciso revisar isso aqui em 7 dias. Aí eu só faço uma pergunta. Quem garante que em 7 dias você ainda não vai estar lembrando disso? Quem você pensa que é para achar que você consegue determinar o que a sua memória vai esquecer e o que a sua memória vai lembrar? Isso não é nada. Você pode lembrar de inúmeras coisas ativam a memória. Não necessariamente em 7 dias você vai ter esquecido. Como não necessariamente você tendo revisado com 7 dias, 2 dias depois você já vai ter esquecido de tudo. Não tem como cravar. Não tem. Se não tem como cravar, dê tempo ao tempo. Deixe o tempo fazer o trabalho dele. Agora dê dicas. Dicas, repetição é uma delas. Tudo bem? Compreendido até aqui, gente? Compreendido até aqui. Eu falei das matérias básicas, né? Eu vou falar agora das matérias básicas, que eu digo não foi básicas português, informática, mas foi básicas jurídicas, né? Matérias básicas jurídicas. Agora eu vou falar das diferentes. Para TJ e TRF, penal e processo penal, né? Penal e processo penal. Para TRE, penal, processo penal e eleitoral, né? Que vem processo eleitoral junto. Para TRT, trabalho e processo de trabalho. Se você eliminar os TRTs da sua vida, você tem que colocar no seu estudo comum penal e processo penal. Por quê? Porque ele cai em TRE, TRF e TJ, né, gente? Agora, se você pretende manter o seu leque aberto, fique craque nessas 4. E aí, o que é que vai acontecer, gente? Quando você fica craque nessas 4, você vai desenvolver uma base. E aí, quando eu digo desenvolver essa base, é você não fazer concursos, tá? Não fazer concurso. Ou se for fazer, ter em mente que aquilo ali é teste. Eu não fazia. Quando eu levei a bomba, que fiquei a 14 questões do corte, aí foi acho que março, abril de 2007. Eu fui fazer o próximo concurso em fevereiro de 2008. Fevereiro de 2008. Fui fazer o concurso TRF da 5ª região. Passei. Depois, durante o ano de 2008, foi julho, TRT do Rio. Passei e tomei posse. Então, passei ali 8 meses sem fazer concurso, tá, gente? Por quê? Porque eu estava desenvolvendo a base. Eu percebi essa falha, né? Estudei por cursinho e tudo mais, e fui desenvolver base.
E aí eu fiquei craque nessas 4. Tá? E aí saiu o edital do TRF. Já a gente fala sobre chuva de editais abertos, tá? Saiu o edital do TRF. O que é que eu fiz? Agora sim, estudar penal e processo penal. Mas note, essas 4 já estavam muito bem. Então, como é que eu mantinha um nível nelas? Questões. Eu repeti muitas vezes. Eu repeti Constituição, Lei 8666, Código de Processo Civil, Código Civil, tudo mais. Repeti. Era o Código de Processo Civil antigo ainda, 73. Repeti várias vezes. Então já tava bom. Eu fiquei bom nelas. Porque eu não estudava bobeira. Tá? Saiu o edital do TRF. Agora é o momento. Agora chegou a hora de penal e processo penal. O que aconteceu? Mantive horários para resoluções de questões das 4 e passei a estudar penal e processo penal. Resultado, passei. Fora das vagas, mas passei. Aí isso daí, e aí eu ia mantendo, sempre mantendo. Qual a melhor maneira de manter? Já falo das basiconas, tá? Só acabar essa parte das jurídicas. Qual a melhor maneira de manter nível? Questões. Mas você só pode ficar somente em questões quando você está com base muito boa. Se você não tiver com base muito boa, você ainda precisa ler continuamente os diplomas legislativos. Então, desde então, tu nunca mais leu as leis em estudo pós-edital. Se eu tava bom numa matéria, eu não lia mais a lei. Minto. Não, porque eu chamo pós-edital, eu confundi os conceitos. A reta final, muita gente fala do pós-edital, né? Mas pra mim, uma reta finalzona mesmo, é ali um mês antes da prova. E a gente vai abrir um parênteses aqui pra eu explicar isso, tá, gente? Por mais que a gente chame as nossas retas finais pós-edital, mas é só porque todo mundo chama, gente. Ia ser muito difícil eu explicar, parar aqui pra vocês explicar. Gente, é o seguinte, reta final mesmo, é 2 semanas, 3 semanas antes da prova. Um mês no máximo. Mas seria muito difícil. Então, eu falo nas lives, muita gente já me viu falando isso, que eu não considero reta final 3 meses antes da prova. Por quê? Porque ninguém fica em um nível absurdo de rendimento durante 3 meses. Tá? Só por isso. A explicação é essa. Ninguém fica em um nível absurdo de rendimento durante 3 meses. O máximo que vai acontecer é você começar um nível absurdo de rendimento com 1 mês e ter um burnout seguro no segundo mês e não ir fazer a prova com crise de ansiedade. Quando eu falo nível absurdo de rendimento, não é só número de horas estudadas. É número de horas estudadas e com quantidade de conhecimento fixada. Tudo bem? Então ninguém tem. É engano você achar que tem. Você não tem. Você não é o Hugo. Não tem. Não há essa possibilidade. Tudo bem? Então, o que é que eu fazia? Saiu o edital. Eu continuava lendo as leis com menos tempo, as matérias que eu já sabia, e passava a ler mais tempo as matérias que eu ainda não tinha estudado bem, no caso penal e processo penal. Tá bem? A gente vai lançar o pessoal às vezes fica na dúvida, a gente vai lançar o método ADM em tribunais amanhã, planejamento de estudo tá top. A gente vai falar amanhã dele. Hoje eu tô falando de dicas mais práticas, tá bem? E aí tribunais vai ter tudo, TRT, TRE, vai ser massa. Mas, voltando. As matérias, gente, as matérias que eu já sabia, eu mantinha menos tempo. Então eu continuava lendo elas, sendo que eu avançava menos. As matérias que eu não sabia, eu destinava mais tempo para elas. E o que acontecia faltando 1 mês para a prova? Esse mês para a prova é o mês que eu queria chegar no meu máximo de rendimento. Isso. Vai ser separado o TRT. Vão ser os 4 inseparados. Você vai poder escolher qualquer um pelo mesmo preço. Top. Mas deixa eu... Senão eu perco o raciocínio. Não vou falar mais disso não, tá? Vamos finalizar esse raciocínio aqui. E aí, o que acontece? Deu 1 mês antes da prova, eu tô chegando no mês antes da prova no meu nível máximo de rendimento. Por quê? Porque eu me dei um descanso quando eu precisava antes.
Eu tive planejamento de estudo. Eu tive estratégia. Eu não me fiquei que nem um maluco estudando todos os assuntos do edital quando ele saiu. Eu continuei o meu estudo padrão. E foi isso que eu acabei não falando também, uma das coisas que eu não falando. Eu pegava, via, bolava a minha estratégia e continuava o meu estudo padrão onde eu estava. Eu não reiniciava nada. Eu não reiniciava conhecimento quando saía. Não reiniciava Código Civil, Código Penal, Constitucional. Não, eu continuava de onde eu estava. Qual a única mudança que eu fazia? Os assuntos. Os assuntos, às vezes mudava de prova para prova. Então eu não ia estudar um assunto. Por exemplo, não sei se acontece ainda hoje. Não tô, quem vê mais curso de tribunais é o Marcelo. Mas na época, às vezes, tinha provas que não caía a partir do artigo 135 da Constituição. Na prova de tribunal, tá, gente? Técnico, analista. Não caía a partir do 135, a partir de funções essenciais da justiça. Então, eu estudar seria idiotice, né? Então, eu via lá que não caía e tudo mais, não fazia questões daquilo. Então, tinha que haver uma mínima análise desse sentido. Mas, eu continuava meu estudo normal. Para quê? Para eu não chegar mal no pior momento possível. Que é o quê? Perto da prova, gente. Pessoal, botem na cabeça. Tudo que vocês lerem mais próximos à prova vai estar mais fresco na cabeça de vocês. Isso é óbvio. Quanto menos tempo passou, há uma possibilidade maior de você lembrar. Então, qual é o sentido que faz você se matar de estudar o maior tempão antes e chegar perto da prova e estudar muito pouco? Não faz. Sendo que o que às vezes acontece, eu sempre peço para as pessoas tomarem cuidado, é que as pessoas vêm de uma rotina muito pesada. Eu falo, vixe, tu tá numa rotina pesada, diminui agora, porque senão tu vai ter um problema na prova. Vai ter um problema na hora da prova em lembrar as coisas, porque o seu cérebro vai estar cansado. Agora, eu não me dava esse luxo de ficar cansado antes. Não, eu chegava descansado no mês final. Chegava descansado, e isso era proposital. Tinha dias antes que eu podia estudar mais, durante o pós-edital já, e eu não estudava. Para meio que acumular aquela energia e jogar tudo perto da prova. Isso é muito importante, é uma questão de timing. É uma questão de timing. Tudo bem? E aí chegava perto da prova, pessoal. Chegava perto da prova e aí eu suspendia a leitura. Agora note, eu suspendia a leitura do que eu já tinha sabido, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil. E mantinha a resolução de questões, sendo que eu anotava onde eu parei. Eu já tô cansado do pré-editar. Eu anotava onde eu parei, tá? Então vamos supor que no Código Civil eu tinha parado no artigo 300 e pouco. Isso já na releitura, tá? Já li um monte de coisa, voltei, tá? Já nas releituras. Constitucional eu tinha parado no artigo 15. Penal parei no artigo 50 e processo penal parei no artigo 287. Por que eu falei todos? Porque eu falei de uma maneira bem... Que é isso, coração? Oxi. Eu falei de uma maneira bem segmentada porque não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Você vai passar a prova, passar essa reta final zona, e aí você volta e continua de onde tinha parado para o seu estudo regular. A menos que você tenha uma prova um mês depois, no máximo. Se a sua prova vai ser depois, muito tempo depois, você pode voltar para o seu estudo regular. E assim você fica separando estudo regular e estudo de reta final propriamente dita, e não fica pulando de reta final em reta final, né, gente? Perigoso isso daí, né? Reta final pega nesses 3 meses, reta final no sentido que as pessoas pregam de uma maneira geral, que a nossa reta final é um estudo normal. Se você for ver os artigos, é praticamente o mesmo estilo de estudo regular. Agora tem gente que faz reta final dando 10 mil páginas para o aluno ler. Isso é uma reta final que não tem sentido, tá? E aí, gente, você faz a prova. Aí como é que eu fazia? Fazia a prova. Se eu não tivesse uma prova na semana seguinte, tinha que ser na semana seguinte. Se eu não tivesse na semana seguinte, eu pegava, era sempre a mesma coisa. E eu sempre fui muito padrão, tá, gente? Muito padrão.
Porque quando a gente é padrão nas coisas, a gente coloca as coisas na nossa rotina, a gente não gasta tempo pensando no que fazer e acaba economizando energia para gastar no que de fato vale a pena. Sabe um exemplo de procedimento padrão que eu tinha? Sempre na minha vida inteira, com uma exceção, para confirmar a regra, que foi a prova do MPF. Mas teve uma razão, por causa dos grupos, né? Os grupos do MPF, eles são... eu tinha que fazer um mínimo em cada grupo, então corri um sério risco de eu chegar no final da prova muito cansado e ir mal no grupo e ser eliminado por aquele grupo. Então eu não queria isso. Mas tirando essa prova do MPF, foi por coincidência a minha última prova, a última prova que eu realizei, todas as outras, eu sempre, questão 1 a 60, questão 1 a 100, questão 1 a 80, enfim, questão 1 a 200, prova da AGU. Sempre! Por quê? Porque eu não me dava ao luxo de mudar e eventualmente eu me ferrar por causa dessa mudança. Dou exemplos. Constitucional é a minha melhor matéria. Aí, vou começar com constitucional porque é a minha melhor matéria. Aí vai lá em constitucional, a prova de constitucional vem ferrando. E fudendo a prova. Muito difícil. Todo mundo vai achar muito difícil. Porém, você foi com a esperança de que a prova estava boa para você ganhar confiança. Resultado, você vai ficar desmotivado. Isso vai atrapalhar o seu conhecimento para todo o resto da prova. E a culpa foi de quem? Foi sua. Você quis mudar, você quis arriscar. A prova veio fácil. Beleza. Mas você está arriscando. Então, sempre padrão, gente. 1 a 60, 1 a 100. Eu via se a prova tinha número de páginas, tinha número de questões. Começava a fazer. Não pensava 2 vezes. Sendo que aí tem uma tática, eu já falei, né? Tática de resolução de prova. Tem live minha sobre isso já. Deem uma olhada. Sobre como fazer a prova de modo a você não perder question book. Então, eu pegava... E aí, voltando ao procedimento padrão. Passava a prova. O que é que aconteceu nessa prova, gente? Muitas questões que eu tava na dúvida, eu passei muito tempo pensando nelas. Lívia! Pega água aí pra mim, vai lá. Eu passava muito tempo pensando nelas. Se você acaba a sua prova, dá aquela espairecida no domingo, chega na segunda, fica puto porque errou muitas questões, joga a sua prova no lixo, todo aquele tempo que você gastou na sua prova, resolvendo a sua prova, todo aquele tempo que você gastou, você tá jogando no lixo também. E, gente, são coisas que eu detesto, é perder tempo, meu irmão. Detesto. Eu sempre falo que a gente é um otimizador de tempo, que eu quero que o meu aluno passe no menor tempo possível. Eu quero que ele estude pouco e saiba muito. É isso, porque a gente tem outras coisas para fazer na vida, além de estudar para concurso público, tá bem? Então, quando você faz isso, você perde tempo. E mais, você perde fixação de conteúdo. O que é que eu fazia? Pegava a prova, aproveitava aquela minha raiva, porque a gente fica com raiva quando erra a questão. Aproveitava aquela minha raiva e ia ver o que é que eu tinha errado. Nos mínimos detalhes. Enquanto muita gente, vou jogar fora, vou mudar o método, vou recomeçar os meus estudos, vou tirar 1 semana de folga. A folga vem, mas não agora. É no dia seguinte, na manhã seguinte eu pegava já. Não saiu o gabarito ainda. Google, meu amigo. Hoje tá muito mais fácil, né? Já existia Google à época. Ia lá procurar. Vai de meco. O conhecimento é mais forte, fica mais forte ainda quando você procura. Não fica só no gabarito extraoficial de cursinho, não. Deixe de ser acomodado. Você precisa gastar suas energias no que efetivamente vale a pena. Vai trocar de material. Pois é. Caraca, você não tá confiando na sua estratégia. Qual era a minha? Ver o que eu errei e não errar mais nunca aquela porcaria. E aí eu aproveitava o tempo que eu pensei na prova, muito tempo pensando naquela questão, via que eu errei, quando era uma pegadinha era pior ainda, caraca, errei essa pegadinha, nunca mais erro. E aquilo dali não ia ser jogado mais no lixo. Tudo bem? Então era uma coisa que eu sempre fazia. Corrigir a prova integralmente. Agora a hora do descanso.
Aí ia depender muito, tá, gente? Ia depender se eu viesse uma rotina muito pesada de provas e a próxima prova fosse dali a alguns meses, e se a próxima prova fosse dali a um mês. Então tudo ia depender, mas 2, 3, 4 dias ali sem pensar muito e aí depois volta ao estudo regular. Onde a gente tinha parado, não anotei? Artigo 300 do Código Civil, artigo 15 da Constituição. Volta, começa a ler a partir dali. Beleza, galera? Que inclusive é a dica que a gente vai passar amanhã, quando falar do método ADN, quando você estiver fazendo provas, né? Você vai seguir o método ADN, o método ADN vai estar caindo tudo que cai na sua prova. Quando você for fazer ali uns 2 semanas de reta final, dá uma suspendida no método, faz aquelas dicas que a gente dá, depois volta pro método de onde parou. Top, vai ficar massa. Massa, massa, massa. Tá? Agora só se liguem, só mais uma coisa sobre o método, gente, é que de fato vai ter vagas promocionais com preço bacana. Os preços vão acabar e vai ter vagas limitadas no final. E a gente vai aplicar. E quem não pegar, depois vai dizer, eu queria comprar pelo preço mais barato. Não vai conseguir, porque achou que a gente fica enrolando igual o pessoal fica enrolando por aí, né? Preço promocional, metade do dobro do preço e tudo mais. Não. Vai ser um desconto para os primeiros, principalmente quem acordar cedo. E depois acaba e depois não vai ter choromelas. Não vai ter mesmo. Beleza. Voltando. A gente falou das matérias jurídicas, tá? Matérias não jurídicas. A live tá longa e é a ideia mesmo. Vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva. É longa porque eu quero trazer o máximo de conteúdo possível para vocês entenderem melhor como vocês podem melhorar sua pontuação em provas. Então, matérias básicas. Qual é o grande problema das matérias básicas, gente? As básicas agora falando de português, informática, raciocínio lógico e tudo mais. Gente, as inscrições vão abrir, eu vou falar logo, tá? Porque eu não sou de guardar segredo, não. Eu detesto surpresa demais. 6 horas da manhã da quarta-feira. 6 da manhã da quarta-feira. Só para quem vai fazer tribunais, tá? As demais carreiras, tribunais, TJ, TRE, TRF, TRT. As demais carreiras a gente vai lançar no segundo semestre, mas tribunais 6 horas da manhã vão abrir com preço muito bom. À medida que as vagas desse lote forem acabando, vai aumentando o preço. Então, acordem cedo. Qual o problema das matérias básicas, gente? A gente estudou as matérias básicas. Quando eu vou falar aqui das 3 principais, tá? Português, raciocínio lógico e informática. Eu não vou falar, às vezes, conhecimentos de AFO. Qual é aquela mesmo? Arquivologia. Qual a outra? Vamos falando aí. Conhecimentos de desenvolvimento sustentável. Ética. Essa baboseira toda aí. Isso daí é lei, galera. É lei. Você tem que ir lá na lei e pegar a lei. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de português, raciocínio lógico e informática. Tá? As 3. Qual é o problema? A gente estuda administração geral. É lei ou um pouquinho de doutrina ali que você tem que ler. Português, raciocínio lógico e informática tem um problema. Elas são disciplinas que a gente estudou durante 15 anos. Na escola. Devia ser uma coisa boa. Mas para muita gente é um desespero, porque as pessoas não estudaram bem na escola. E aí, quando a gente passa a estudar, estudando para concurso, há um problema que o estudo delas é totalmente diferente do estudo para concurso. Você tem que virar uma chave 180 graus, tá? Por quê? Para você lembrar de algo do direito. Lembrar do Código Civil lá, gente. Para você acertar uma questão, desculpa. Para você acertar uma questão de civil, você precisa lembrar o que tem no Código Civil, correto? É óbvio isso, né? Você precisa lembrar o que tem no Código Civil. Para você acertar uma questão de português, você precisa lembrar o que tem no texto? Você precisa, gente? Para você acertar é importante essa diferenciação, tá? Muita gente não se liga nela. Por isso que se complica quando vai organizar os estudos.
Para você acertar uma caixinha de português, você precisa lembrar o que tem no texto, gente? Vamos, é uma pergunta. Vamos responder. Para você acertar uma caixinha de português, você precisa lembrar o que tem no texto? Não, o texto está na sua cara. Não é um caça-palavras. A questão não é um caça-palavras. Você precisa interpretar. Ou precisa lembrar de uma regra gramatical que você aprendeu há 1000 anos pela primeira vez. Mas interpretação é o karma, né? FGV, por exemplo. Gramática não é tão problemático assim. Então, raciocínio lógico. Você precisa, para raciocínio lógico, você precisa lembrar de algum texto, como precisa lembrar no direito penal, ou você precisa deduzir e aplicar uma fórmula. Entender aquilo ali, ou uma fórmula, ou entender logicamente. Eu sou partidário, tá, gente? Eu sei que vocês vão me apedrejar aqui. Eu sou partidário que devia ter raciocínio lógico em todas as provas. Português, não um português maluco que é cobrado nas provas do Rio Grande do Sul, mas um português razoável. E raciocínio lógico tem que ter em todas as provas. Porque as pessoas não pensam direito, tá? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas o raciocínio lógico, você tem que pensar, raciocinar. Então não adianta você ler 1000 vezes aquilo ali. Você precisa raciocinar. Precisa raciocinar sobre uma coisa que você aprendeu há muito tempo. Então qual vai ser a melhor maneira de você fazer isso? Questões, gente. Questões, eu falo, digo, isso aí não é novidade, tá? É do nosso método, já falei 1000 vezes, as pessoas insistem em se matricular em curso de português e ficar, ai meu Deus, mas esse curso é muito bom, eu finalmente aprendi e tudo mais. Meu irmão, isso aí tu aprendeu. Se tu fala e se tu escreve de um modo razoável, sem ser um ogro, você sabe minimamente português, então resolve questão, lê mais livro, às vezes a pessoa lê um livro ali no tempo livre e tudo mais. É assim que você vai melhorar essas matérias. É resolvendo, é vendo o perfil da banca e tal. Não é gastando tempo vendo o professor falando bobeira em curso de cursinho de concurso. Olha o tempo que você está gastando, olha o dinheiro que você está gastando, podendo estar resolvendo questão. Ah, mas eu não entendi. Vá atrás de entender, está ali na sua frente. É uma interpretação de texto. Entenda como a banca pensa. O que eu tô falando é, não adianta o cursinho te falar aquilo ali. Não adianta o cursinho interpretar por você. Vocês estão me acompanhando, gente? Por favor, porque pode ser que esteja confuso. Se você precisa treinar interpretação, você não pode ir atrás de um negócio que vai ficar... Ah, eu vou te ensinar como interpretar o texto aqui. Pô, como é que se ensina a interpretar? Como é que se ensina? Me explica aí, eu não sei. Alguém sabe me explicar? Se já viram alguém falando isso? Como é que se ensina a interpretar? A interpretação é um ato pessoal. A interpretação sobre qualquer coisa, não somente de texto. É uma interpretação pessoal. Como é que um outro professor vai te dizer, uma outra pessoa vai te dizer como você interpreta algo? Você tem que ler a porcaria da questão, interpretar. Interpretou errado, faz de novo. Interpretei errado de novo, faz de novo. Agora entenda porque você interpretou errado. E aí você vai colocando mais informações na sua cabeça e aí finalmente você vai interpretar direito. Vocês conseguiram acompanhar? Raciocínio lógico, a mesma merda. É porque, desculpa, às vezes eu falo as palavras. Suspende. A mesma coisa, tá? Raciocínio lógico, se o cara te dá a solução ali esmiuçada, ah, professor, mas como é que eu vou saber? Tem lá nos comentários, então você pode ver ele resolvendo uma vez a questão. Ver ele resolvendo uma vez a questão. Ah, não entendi, eu vi os comentários ali, não entendi.
Beleza, vou ver aqui a aula dessa resolução. Ah, agora eu entendi. Ah, faz sentido isso aqui. Beleza, vamos agora resolver a questão. Vamos agora. Até a gente errar de novo e continuar e não entender de novo outra questão. Tudo bem, gente. E esse estudo é um estudo diferente do direito. Então, quando, inclusive vai ser uma característica do nosso método, a gente sempre tenta colocar separado. Você nunca vai ver uma questão de português no meio, assim, começando com civil, questões de português, depois leitura de processo civil, depois... Não vai ter, tá? A gente vai ter alguns conteúdos ali de português, o professor Marcelo gosta de colocar, informática, de leitura, mas grande parte é questão, tá bem? Questão. Você só melhora interpretação, você só melhora raciocínio lógico, você só melhora informática. Informática tem que mexer na porcaria do computador, bicho. Então você está fazendo a questão do concurso do computador, vai atrás de ver o que tu errou, vê na prática aquilo ali, é assim que tu vai conseguir entender. Tudo bem? Show. Caraca, tem ainda um monte de coisa aqui. Eu acho que vai dar pra falar tudo hoje, não. Mas amanhã a gente complementa, tá bem, gente? Eu vou falar ainda algumas coisas aqui. Então, atacar edital. Nossa, eu já falei. Estudo de véspera. Específicas. Discursivas. Estudo para discursivas. Importante, tá? Vejo muita gente assim. Professor, a gente falou das objetivos, dei inúmeras dicas aqui pra gente acertar mais questões de objetivo, tá? Inúmeras, quem tá entrando agora, muito. Depois volta a live que tá lá. Sobre a discursiva, gente. A discursiva, ela tem a ver diretamente com escrita. É mesmo, Norberto? É escrita, e escrita precisa ser treinada, tá bem? Porém, há uma questão de timing. Se você está começando a estudar para tribunais agora, você não vai passar agora. Ah, mas Alberto, você falou que o concurso de tribunal pode ser tiro curto. De fato. Mas, gente, concurso de tiro curto no tribunal pressupõe uma base anterior, tá bom? Aí o tiro curto você dá uma organizada ali. Você começa, nunca estudou porra nenhuma. Aí vai fazer a prova. Não vai passar, tá? Então você tem que saber o momento de acrescentar o estudo discursivos. Por quê? Porque ele também não é um estudo parecido com o que você está vendo, né? De leitura. O estudo discursivo você precisa treinar. Você precisa treinar. Para você treinar, eu recomendo o quê? Contratar um curso. Mas para você contratar um curso, você vai contratar quando você estiver bem na objetiva. Como é que a gente vê isso, gente? Simulados. A gente vai falar mais de simulados amanhã, tá? Não tem muitos simulados lá no método. 3 simulados para cada carreira. 12 simulados no total. Você precisa de simulados para saber em que ponto você tá. E aí sim acrescentar estudos discursivos. O que é que eu quero dizer com isso? Que essa piração que a pessoa tem de eu preciso entrar no curso de discursivos porque eu posso passar na objetiva e não... Tem que ter o critério objetivo. Se matriculando em discursivas só se você estiver perto de passar na objetiva. Se não, não se matricule. E outra, não gaste tempo nisso. Não gaste tempo. Gaste tempo no que vai fazer te evoluir mais rapidamente. Tudo bem? Porque você gasta tempo e dinheiro, bicho. A galera pira. É porque eu acho tão engraçado concurseiro. Uma coisa à parte, assim. Na época que eu era, eu não lembro de ser. Eu sempre fui muito, não digo focado, não, mas eu sempre fui muito. Nunca me impressionei muito com as coisas assim. Sempre fui muito e muito no racional, né? Na realidade. Mas o concurseiro, ele é extremamente inseguro para umas coisas e para outras, ele é de uma segurança absurda, meu irmão. Eu não entendo. É o cara que começou a estudar agora, aí pensa, ei, professor, e aí, esse seu estudo aí é muito objetivo. E a prova oral, hein? E a prova oral? Eu tenho medo de eu chegar na prova, o cara começou a estudar agora. Eu tenho medo de chegar na prova oral e sei lá, tá com um estudo muito objetivo aí. Como é que eu faço, hein? Tô achando isso muito superficial, muito bobo, essas coisas aqui. Prova oral vai cobrar uma coisa muito aprofundada. É ou não é, galera? Qual é o sentido que esse pensamento faz?
tem sentido algum. Porque quando você vai chegar na prova oral, você tá com a cabeça totalmente diferente, meu irmão. Totalmente. Tá colocando o carro totalmente na frente dos bois. Aí pra outras coisas, ai meu Deus, aí tal, saiu aos céus ouvidos, aí eu vou morrer e tudo mais. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Se preocupem com o que vocês podem mudar. Dica, outra dica boa, tá bom? O que é que a gente não pode mudar? Anotem isso, tá, gente? Vamos lá. O que é que a gente não pode mudar, gente? Concorrência. A gente pode mudar, pessoal? Nível da concorrência. Pode mudar? Não tem. Não tá sob nosso controle. Coisas que estão no nosso controle que a gente pode mudar. Concorrência. Não pode. Nível de dificuldade da prova. Pode mudar? Não pode. Quantidade... Não, peraí. Quantidade de horas em tese pode. Não, vamos... Quantidade de horas que o seu cérebro fixa conteúdo. Bem, você pode mudar isso? Você pode mudar a quantidade de horas estudadas. Mas a quantidade de horas que o seu cérebro vai ainda render bem, você não pode mudar. Isso é natural. E vai mudando com o tempo. Você não muda por vontade própria. Isso é as coisas que a gente pode mudar. Agora, as coisas que fazem diferença, tá? As coisas que fazem diferença. Gente, material de estudo é algo determinante para a sua aprovação. Eu sei que quem já me assistiu há um tempo já ouviu falando isso várias vezes, mas eu gosto de repetir porque as pessoas insistem em pirar e virar um rato de PDF, meu irmão. Tem 55 terabytes de PDF, videoaula e o caceta no computador dele. Material de estudo é determinante para a aprovação. Aí eu vou perguntar de outra maneira pra você. Muita gente responde de primeira. Isso daí é determinante, claro, tem que ter um material bom e tudo mais. Não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta foi, vou fazer de outro modo. Se eu não usar certo material, eu sou reprovado. Se eu usar certo material, eu sou aprovado. Isso ele vai ser determinante. Percebem? Ele determinou a minha aprovação. Ou seja, eu usá-lo determinou que eu fosse aprovado. Eu não usá-lo determinou que eu não fosse aprovado. Ele não é determinante. Agora eu vou mudar a pergunta ainda tratando do mesmo tema. A forma como você usa um bom material, e quando eu falo um bom, é qualquer bom material, tá? Qualquer mesmo. A forma como eu uso um bom material é determinante para a minha aprovação? A forma como eu uso um bom material é determinante para a minha aprovação, gente? Agora sim. Agora é. Ou não? Vamos lá. Se eu tô com um material, aí eu só leio ele uma vez. O material é excelente. Eu só li ele uma vez. Ele vai me servir para aprovar? Não. Eu não repeti. Eu li ele 5, já melhorou. Eu li ele 20. Agora foi bom. Por quê? Porque eu peguei até os conhecimentos que estavam escondidos, eu peguei. Porque eu li ele muitas vezes. Então, a forma como eu utilizo o material é importante. Tá? Então, galera,
Deixem de loucura. Eu passei para tribunais estudando por sinopse jurídica. Se eu fosse estudar hoje, é porque elas estão desatualizadas e muita gente fica com medo de usar. Sinopse jurídica da Saraiva. A sinopse jurídica da Saraiva, antes eu tinha uns livrinhos aqui na minha no outro escritório, agora eu não tenho tão longe. Mas sinopse jurídica da Saraiva era um livro desse tamanho aqui. Algumas pessoas vão lembrar. Aí tinha civil, tinha três volumes de civil, 200 páginas cada um, sendo que a letra era grande, a página pequena, e tinha um quadro sinótico ao final dos capítulos. Eu lia uma porrada de vezes a sinopse. Jurídica, tá? Não é a sinopse da Juspódio, tá? Sinopse da Saraiva, sinopse jurídica da Saraiva. Eu passei pra TRT, a minha primeira aprovação do TRT, com a apostila da Vestcom. Apostila da Vestcom, era um livrão, com todas as matérias lá, basicão de doutrina, copiava uma porrada de coisa da lei, pra você ficar tudo concentrado no mesmo material, e deu certo, entendeu? Então, não é determinante. Parem de achar que as pessoas têm esses materiais, ai meu Deus, não precisa. Agora, ele tem que ter algumas características, principalmente de acordo com o seu concurso. Que características, gente? Curto. Pelo menos o modo como a gente propõe o estudo para concurso, é bom que ele seja curto para você poder repetir. Compatível com o seu estudo. Então, você está estudando para analista, vai estudar para tribunais, analista de tribunais, técnico. Você não vai pegar um material para juiz. Ah, Roberto, mas eu vi tem umas questões que caem. Tá, mas não é adequado. Pegue um para analista. Os perfis são diferentes. Confortável. Essa parte confortável as pessoas já viram falando então inúmeras vezes, mas não ligam muito e é muito importante, gente. Confortável não é um material que você se deita para ler e ele tem um apoio. Não é isso, não é um material confortável. O material confortável é o que não te deixa desconfortável lendo. Exemplos do que te deixa desconfortável quando você está lendo. Material desatualizado te deixa? Não me deixava, mas eu sei que deixa muita gente. Eu sei, por isso que eu sempre recomendo pegar material atualizado. Deixa muita gente desconfortável. Material com erros de português me deixava extremamente desconfortável. Te deixa desconfortável? Deixa. Não use materiais com erros de português. Viu o material, tem erro de português? Troca. Por quê, gente? Material mal formatado. Material mal formatado é aquele material que tá todo com as margens tudo errado, você tá lendo, você vai ver aquele negócio tudo melecado, horrível. O mínimo que a pessoa pode fazer se faz um PDF, mas não faz. Não tem cores, né? É tudo lido solto, a pessoa cansa a vista. Isso é material desconfortável. Qual é o conceito de material desconfortável? É aquilo que te deixa desconfortável quando tá lendo e faz você prestar atenção em coisas que não são estudo. Quando você se incomoda com uma lei de 2015 que não foi atualizada, aquilo ali não cai na sua prova. Você vai se incomodar com coisas que não é estudo. Quando você se incomoda com um erro de português ali no seu material, aquilo ali não vai cair na sua prova. Talvez seja uma prova de português, mas enfim. Não vai cair na sua prova, então vai te incomodar e não vai te servir em nada no estudo. Quando você se incomoda com material mal formatado, vai te incomodar e não vai te ajudar no estudo. Então, se livre disso. Se livre disso. Por isso que os nossos, a gente recomenda os PDFs dos grandes cursos. São materiais já provados pelo tempo. Tem muita gente que usa eles. Tem uns que não gostam, usa outro e tudo mais. PDF de grandes cursos para analista e tudo mais. Sinopse da Saraiva, para quem não se incomoda com material desatualizado, tá bom? Mas o material não é determinante para aprovação, tá bem, gente? E por último, eu deixei por último de propósito, é menos gente, quem esperou até aqui, parabéns. Mais de 1h15 de live já. Eu deixei para falar do psicológico. Gente, eu estudei para concurso durante
de 2008, 2007, né? Essa primeira lapada, até 2015, 8 anos. E depois comecei a orientar no final de 2015 e oriento até hoje, né? Não mais na consultoria, mas nos nossos intensivos como professor e coordenador dos nossos consultores na consultoria da ADM. E eu não tenho a mínima dúvida, que o problema dos concurseiros não é conteúdo. Não é conteúdo. Sabe por que não é conteúdo, gente? Sabe por que não é conteúdo? Porque senão, se fosse conteúdo, o problema, nunca aconteceria de você estudar mais tempo e fazer menos questões. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Qual é o sentido que faz? Qual o sentido que faz você estudar mais tempo algo e fazer menos questões ou ficar mais distante do corte, no caso como a gente falou no início? Não faz sentido lógico algum. Então, o conhecimento em si não é problema. Então, não adianta você tacar conhecimento para dentro como se não houvesse amanhã. Não adianta. É extremamente contraintuitivo. Contraintuitivo no sentido que não é facilmente deduzível. O problema os dois grandes problemas do concurseiro são o psicológico e eu não vou falar método, porque método pode dizer, mas ele quer vender o dele. Não, porque há inúmeros métodos bons. Há um déficit de autoconhecimento para definir estratégia. Então, acaba seguindo uma sequenciazinha. Então, você tem... E é um ciclo vicioso isso daí. Porque o que é que você tem? Você tem um psicológico. Você não lida bem com o seu psicológico porque você não para cuidar dele. Você não descansa. Você fica acreditando em toda baboseira que você vê na internet. Você, enfim, acha que todo mundo tem uma vida às mil maravilhas quando não tem. Então você não cuida do seu psicológico. Aí isso daí gera uma falta de autoconhecimento. Porque se você só olha para a vida dos outros, você não olha direito para a sua. O que me diferenciava muito? Gente, isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Quando falam, Beto, como é que você faz isso? Eu tinha um autoconhecimento muito bom, pelo menos quanto ao meu conhecimento. Autoconhecimento quanto ao que eu sabia de matéria, de conteúdo. Eu tinha isso. Eu ficava me testando, eu era muito exigente, eu errava um negocinho pra cima. Autoconhecimento sobre pessoa a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Algo mais complexo. Mas sobre prova, conteúdo, questões, eu tinha um autoconhecimento muito bom. E aí, o que acontecia? Com esse autoconhecimento, eu conseguia determinar uma boa estratégia. Uma boa estratégia fazia com que eu tivesse resultado. Os resultados melhoravam o meu psicológico. O meu psicológico melhorado fazia eu ter um autoconhecimento ainda melhor, que fatalmente iria melhorar a minha estratégia, que ia melhorar meus resultados, que depois voltava. Então é um ciclo psicológico, autoconhecimento, estratégia, resultados, tá? Vocês viram em algum momento aqui eu falando de conhecimento? Vocês viram em algum momento falando de conhecimento? Em nenhum momento eu falei de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é inerente, ele vai vir com o tempo. Tem umas pessoas que demoram mais, outras menos. Porém, o que barra a maior parte das pessoas são esses 4 que eu falei aqui para vocês. Porque o que acontece? Você deixa as pessoas te atingirem, aí você fica com um psicológico ruim. O autoconhecimento acaba não existindo. Fatalmente a sua estratégia fica ruim. Fatalmente o resultado não vem. E aí o que gera? Problemas no psicológico. Que aí você vai ficar vendo, mas eu estudei bastante, eu aumentei muito tempo de estudo. Fulano de tal estuda muito menos tempo que eu. Estuda muito menos, há muito menos tempo e muito menos tempo por dia. E passou. Eu sou burro, eu não presto.
tudo bem, gente? Então, com essa última dica, que não tem a ver diretamente com tudo que eu falei aqui, muita gente vai desconsiderar, mas que eu considero a mais importante, eu vou finalizar a nossa live de hoje. Amanhã, a live é como organizar cronograma de estudos. Percebam, a gente falou hoje de atacar edital, repetição espaçada, desculpa. Falou das matérias básicas, mas como a gente organiza isso no cronograma? Como a gente vai ler a lei de modo a fixar melhor? Tô quase sem voz, espero que amanhã tenha mais. Como vai ler os resumos? Com que periodicidade vai fazer questões? Como vai fazer questões? É interessante colocar o nível das questões para fazer? Como é que faz isso? Prova? Como é que a gente... posso falar um pouquinho de como resolver prova? Enfim, e lembrando que na quarta-feira, anotem alarme quem tá aqui, quem tá interessado, imagino que muita gente esteja, 6 da manhã vão abrir as inscrições para o método ADN, 6 da manhã, com preço promocional. A gente vai dividir em lotes, tá? Vou falar logo, são 3 lotes. Um com R$400 de desconto, outro com R$200 de desconto e outro com nada de desconto, tá? Que eu sei que muita gente vai pegar também porque o produto é bom e tá no preço. Então, quem quiser pegar o desconto vai ter que acordar às 6 horas da manhã da quarta-feira, tudo bem? Porque vai acabar rápido, é um lote menor, depois tem o segundo lote e por último o terceiro lote. Tô dando um aviso que eu sei, tenho certeza absoluta que vai ter gente reclamando que não ficou sabendo. Quem assistiu a live até o final vai estar sabendo. Beleza, galera? É isso, até amanhã, 21 horas. Espero vocês. Tchau, tchau.